Numa época muito distante, quando a Terra era basicamente um mundo de rocha e água, uma saga silenciosa começou. Uma história quase épica sobre os primeiros seres vivos que ousaram deixar a segurança dos oceanos para conquistar um reino totalmente novo. Essa é a história das briófitas. Olha, vamos pensar nisso. A ideia de conquista geralmente faz a gente imaginar gigantes, seres imponentes, certo? Mas e se eu disser que a Revolução Verde que transformou nosso planeta foi iniciada por organismos super delicados que raramente passam da altura de uma moeda? Pois é, isso meio que nos força a repensar totalmente o que significa ter impacto. Então, para entender essas plantas, a gente precisa fazer uma viagem no tempo. Mas não é qualquer viagem, é para muito antes dos dinossauros, para uma época em que a vida em terra firme era um conceito, assim, revolucionário. Nós estamos falando de uma linhagem que surgiu há mais de 300 milhões de anos. É tempo pra caramba. As briófitas são verdadeiras relíquias vivas, sabe? Testemunhas das primeiras e corajosas tentativas da vida vegetal de se firmar fora d'água. E é aqui que a gente vê a importância delas. Elas não são mais algas, mas ainda carregam muito da herança aquática. E também não são plantas vasculares, como as samambaias ou as árvores, mas foram elas que prepararam o terreno para todas as outras. As briófitas são literalmente a ponte evolutiva, o elo crucial que permitiu que a vida saísse da água e viesse para a terra. E não pense que é tudo a mesma coisa. Quando a gente fala de briófitas, estamos falando de uma diversidade fascinante. Tem os musgos, que todo mundo conhece, as hepáticas, com seus corpos mais achatadinhos, e os antóceros, que são um pouco mais raros de encontrar. Agora a pergunta de $1 milhão. Como uma planta tão pequena conseguiu sobreviver e prosperar num ambiente que era tão hostil? Bom, a resposta está na sua anatomia. Um kit de ferramentas super simples, mas incrivelmente eficaz. A palavra-chave para entender as briófitas é avasculares. O que isso quer dizer? Diferente de uma árvore, elas não têm aquele sistema interno de canos, o xilema e o floema, para levar água e nutrientes para longe. E essa ausência é o motivo principal pelo qual elas são tão pequenas. Sem um encanamento interno, cada célula precisa estar bem pertinho da fonte de água para sobreviver. O ponto crucial, então, é que no lugar de raízes, caules e folhas de verdade, elas desenvolveram estruturas análogas, que fazem um trabalho parecido. Os rizóides funcionam como pequenas âncoras, fixando a planta. O cauloide dá um eixo de sustentação. E os filóides, que parecem umas folhinhas minúsculas, são as usinas de fotossíntese. Uma solução super elegante para uma vida sem vasos condutores. Apesar de terem conquistado a Terra, as briófitas nunca cortaram totalmente o cordão umbilical com o mundo aquático. E em nenhum momento isso fica mais claro e até dramático do que na hora da reprodução. O ciclo de vida delas é fascinante. Tem uma coisa chamada alternância de gerações. E sabe aquele tapete verde fofinho que a gente vê nas pedras e nos troncos? Essa é a geração principal, a que vive mais tempo. O nome dela é gametófito. É ela que sustenta todo o ciclo. Pensem só nisto. Todo o futuro de uma população de musgos pode depender de uma fina camada de água da chuva ou do sereno da manhã. Uma única gota pode ser o palco para a continuação da espécie. E o motivo é bem direto. Os gametas masculinos precisam literalmente nadar até os gametas femininos. Se não tiver essa piscininha temporária, o encontro simplesmente não acontece. É a herança aquática dela se manifestando de novo numa dança da vida que é ao mesmo tempo linda e super frágil. Mas aí fica a dúvida. Se elas dependem tanto de umidade, como é que conseguem sobreviver em lugares que secam completamente, como uma rocha exposta ao sol? É aqui que entra o superpoder delas. Elas não só toleram a seca, elas são mestras nisso. Muitas briófitas podem perder quase toda a água do corpo, entrar num estado de vida suspensa e simplesmente esperar. O mecanismo é genial. A planta inteira entra em dormência. Os filóides se enrolam como se fechassem a mão para proteger o mínimo de umidade que restou. E aí, quando a chuva volta, em questão de horas, elas se reidratam, se desenrolam e voltam à vida, como se nada tivesse acontecido. É uma resiliência, olha, impressionante. A gente já viu a história, a biologia, a resiliência delas. Mas talvez o maior impacto dessas pequenas plantas esteja no papel vital que elas desempenham hoje, atuando como verdadeiras sentinelas dos nossos ecossistemas. Essa citação resume tudo perfeitamente. Por serem tão sensíveis, elas funcionam como um sistema de alarme, um alerta precoce para a saúde do ambiente.
A presença ou ausência delas pode dizer muito sobre a qualidade do ar e da água de um lugar. A questão é, o que torna essas plantas tão especiais, tão sintonizadas com o ambiente, a ponto de serem sensores vivos? A resposta, de novo, está na anatomia delas. Como não tem raízes de verdade nem uma camada protetora, elas absorvem tudo, água, nutrientes e o que mais tiver, direto pela superfície. Isso quer dizer que, se tem poluentes no ar ou na chuva, elas absorvem e acumulam isso rapidinho, basicamente mostrando para a gente a contaminação que está ali. E o trabalho delas não para por aí não. Seus tapetes densos seguram o solo, evitando a erosão. Elas agem como esponjas, regulando a umidade do ambiente. E, talvez o mais incrível, são elas que criam as condições para que outras plantas, bem maiores, consigam germinar e crescer. Elas são as verdadeiras construtoras de ecossistemas. E essa história toda tem um capítulo especial aqui no nosso quintal. O Brasil, com toda a umidade de biomas como a Mata Atlântica, é um dos lugares mais ricos do mundo em diversidade de briófitas. Um patrimônio biológico gigantesco que, na maioria das vezes, passa totalmente despercebido sob os nossos pés. E assim a gente fecha essa análise. A história das briófitas é a prova definitiva de que, na natureza, tamanho não é documento. Elas são a base silenciosa sobre a qual grande parte da vida terrestre foi e continua sendo construída. Da próxima vez que estiver numa trilha, numa floresta ou mesmo num quintal mais úmido, vale a pena olhar para baixo. Aquele tapete verde não é só um detalhe, é um legado de milhões de anos de sobrevivência, um termômetro da saúde do nosso planeta e um lembrete de que os maiores impactos, muitas vezes, vêm dos seres mais discretos. Fica a pergunta, né? O que mais esse universo em miniatura pode nos ensinar?